Boa noite. Eu vou gravar esse vídeo em resposta a uma provocação de uma colega em aula. Uma provocação boa, uma boa provocação. O nome dela é Sara e ela me fez uma pergunta se eu acreditava, após um longo período de debate sobre vários temas referentes à educação, se eu acreditava que realmente era possível que as coisas mudassem, se eu de fato acreditava que a educação podia mudar o mundo em que vivemos. Na época eu não pude dar uma resposta mais profunda, mais honesta. E aí, pensando sobre isso, eu gostaria de responder com um texto que eu escrevi há muito tempo. Esse texto provavelmente eu escrevi em 2002 ou 2001, na época em que eu acreditava muito ainda que era possível mudar as coisas. Como eu disse para vocês, hoje eu sou um pessimista, né? Um realista na prática e um otimista na teoria. Então provavelmente esse vídeo ele é para ninguém. Ele é um vídeo em homenagem à colega que fez uma importante colocação, que me provocou, né, uma série de pensamentos, e que a forma mais honesta de repente de eu te responder é lendo o texto que eu escrevi na época em que eu acreditava mais. Hoje já não sou o mesmo, mas de alguma forma ainda acredito que pequenas mudanças, como eu disse para vocês naquele dia, nos pequenos espaços de poder, de repente podem promover em algum momento alterações que sejam significativas para a vida de alguém. Nesse sentido, eu vou ler o texto como uma resposta em respeito ao que você falou e de repente possa ajudá-los a pensar em alguma coisa ou a reacender as suas crenças, mesmo que a minha já não esteja mais tão acesa assim. O texto que escrevi bastante tempo atrás tinha o título "E então surgiu a escola". Dizia mais ou menos assim: não basta nascer pobre, você precisa pensar pobre, sonhar pobre, ver de forma pobre, sentir-se pobre. E então surge a escola. Partindo dessa colocação provocativa que intenta cooperar para a compreensão da ideologia dominante que se quer disseminar, pergunto o seguinte: como executa este plano aparentemente não muito simples em seres humanos dotados de razão? São anos afinco. Primeiro, aprendemos a calar numa cultura imposta, onde nem todos têm o direito sagrado de expressar sua opinião. Somos calados às vezes em nossas próprias casas, quem as tem, por aqueles que um dia também o foram de variadas formas em locais diferentes, nas senzalas, nos guetos, na penúria, no desprezo extremo que lhes impossibilitava o ato de dizer só a própria palavra. Foi assim que ano após ano aprendemos que somos pobres, que não apenas pela ausência das condições materiais para prover nossa subsistência, mas de liberdade para pensarmos nossos próprios pensamentos. Então descobrimos, com muito sacrifício, que isso é uma conquista, que para tal se exige mobilização, reivindicação, conhecimento, postura ante a opressão. Mas então, como fazê-lo? Então surge a escola. Aprendemos então a falar, mas aí descobrimos que não pode ser qualquer fala. Exige-nos determinados requintes na oratória que não temos, não possuímos, não fomos ensinados. Mas então como devemos fazer para buscá-los? Não há quem diga. O que falar não se sabe, ninguém ensina, mas há muitos para apontar o que não devemos dizer. Esses encontramos aos montes. Não diga isto, menino. Não fale assim. Não escreva desta forma. Não comece a frase desse jeito. Aí perguntávamos, como devemos então escrever ou falar? A resposta era quase sempre curta e grossa. Deve falar e escrever do meu jeito. Aquilo não nos dizia nada. Era vazio, como aprendi depois, inócuo. Entendemos ou nos convenceram que falar e escrever é muito complicado, não é para todo mundo. Tem que ter classe, berço, cultura, leitura, tradição. De fato, éramos pobres. Pelo menos parecia que o que tínhamos e sabíamos fazer chamava-se pobreza, pois nosso silêncio era pobre, nossa escrita era pobre, nossa fala era pobre, nosso jeito era o de pobre, nossa cultura não servia, porque era de pobre.
Nos vestíamos, como diziam, como pobres, e ouvíamos quase sempre que pobre não tem jeito, pobre não aprende, pobre é burro. Então me perguntava, mas pobre não é gente? Foi então que descobri que neste mundo que pensara ser de todos, nem todos são gente, ou pelo menos não são todos tratados como gente. Aprendi também que a escola fora feita para a gente e quem não era gente não deveria ir para a escola de gente tentar ser gente. Gente como a gente é quase gente, mas não é gente como aquela gente, é pobre. Pobre para eles não é gente, não tem cultura, não tem classe, não tem jeito, é imperfeito. Por isso é burro. Quando entendi que não era gente, que estava descrente, que andava a ermo, meio sem cheiro, olhar caído, peito abatido, desvanecido, me entregaram papel e fita e a desdita de me formar. Então disseram que minha vida, minha desventura e minha amargura era só minha, apenas minha. Era a desgraça que eu plantei, porque a escola, boa ditosa, me ensinara anos afinco a me educar.